Bom dia, é um prazer estar aqui falando para vocês. É a primeira vez que eu participo do evento, é uma honra falar depois da Liane e do Bertoldo. Eu peço até licença, primeiramente, né? Com muito respeito que eu tenho para essas pessoas. Eu vim aqui, eu sou do ponto de presença da RNP, eu sou coordenador técnico desde 2009, mas eu já trabalho lá desde 2007. Engenheiro de computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em engenharia elétrica, e também abrigo o PIX, da RNP lá, e trabalho também na rede metropolitana de Vitória, a rede Comep. E de 2014 para cá, a gente encarou esse desafio do projeto VIP, do qual eu venho falar hoje aqui. Para quem não conhece a RNP, né, um pouco da história dela esteve aqui agora, nesse momento, mas só para a gente contextualizar rapidamente. A RNP foi a primeira rede acadêmica ótica brasileira. Ela inaugurada em 2005, e essa rede ótica deu-se o nome de rede IP, da árvore IP. Basicamente, ela atende instituições ligadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Educação, Saúde, que são as instituições consideradas primárias, onde ela provê a conectividade dessa instituição até o seu backbone por meio do POP, que tem um em cada estado. Essa aí é mais ou menos uma foto atual do backbone. A gente tem uma região costeira, uma rede já multi-gigabit, na ordem de 10 GB, no sudeste agora alguns links entrando em 20 GB. Alguns números da rede. São mais de 1.200 pontos de conexão, mais de 8 milhões de usuários, né, da comunidade acadêmica, e chega-se agora a 62% desses campi conectados a 100 megabits ou 1 giga, né, dependendo da localidade. Bom, para quem quer acompanhar, auxiliar os administradores de redes, a RNP sempre teve uma ferramenta pública, né, o WeatherMap, que é bem famoso, tem muito acesso, que sempre auxiliou o público de rede a localizar um problema, né? Por ser uma rede comunitária, isso sempre facilitou muito e foi muito utilizado como um serviço quase para o público, para os administradores de rede, tanto dos POPs quanto das instituições acadêmicas. Nesse viés, começou a motivação do nosso trabalho. Bom, o ponto de presença da RNP, ele tem características peculiares. Eles são, por ter sido pela própria história da RNP, eles possuem características heterogêneas. Então, as equipes que existem nos POPs são diferentes. A maioria deles estão em universidades federais abrigados, né, nas instituições abrigos. Alguns abrigam PIX, outros não. Alguns entendem que as estatísticas devem estar públicas, outras não. Alguns possuem grandes redes metropolitanas, outros menores. E nessas redes metropolitanas acaba tendo uma peculiaridade de prover interconexão entre instituições acadêmicas lá em camada 2, em serviços locais. E, dentre esses POPs, a gente tem uma distribuição também heterogênea de mais de 900 instituições. Tem POP que tem 100, tem POP que tem 4, 5, então é uma realidade muito diferente. Mas como que a gente poderia viabilizar para aqueles links, principalmente que são custeados com dinheiro público, dar uma transparência para a qualidade, até para aliviar um pouco do nosso trabalho, né, que quando o link para, o nosso telefone toca na velocidade da luz, né? Então, para a gente ter uma informação, a gente passou a pensar que talvez deixar a informação pública ajudaria nessa análise, nesse alívio da equipe, nesse contato, onde as pessoas pudessem olhar e já ter alguma informação da rede, né? Então, vários POPs seguiram a mesma linha e criaram weather maps ou panoramas próprios, né? Esse aí é o nosso lá do Espírito Santo, mas a gente tem outros exemplos. Tem o de Santa Catarina, temos o Amazonas, peguei aleatoriamente, é tudo público na internet, né? Onde você tem ali uma visão da estrutura de conexão de cada instituição. Aí o do Ceará, por exemplo. E, além deles serem heterogêneos entre si, a ferramenta de WeatherMap, que é muito utilizada, ela tem algumas limitações para o que a gente precisava.
Quais são essas limitações? Bom, o primeiro era o padrão orientado a grafo, né, orientado à topologia, que você, na hora de você representar visualmente alguma coisa, aquilo cria um adicional de complexidade, né, que você tem que posicionar de um jeito que seja inteligível e agradável, e aquilo também atrapalha quando uma pessoa não técnica vai olhar aquele monstro, né, entender o que representa cada conexão, é uma coisa complicada. Ela também depende de processamento local de informação, tem pouca versatilidade para correlacionar dados, então você associa um conjunto de dados do mesmo tipo num link. Então, se a gente quisesse correlacionar tráfego com erro, com perda de pacote, a gente não consegue correlacionar esse conjunto de informação de uma maneira fácil. Ela também tem um alto custo de homem-hora para manter. Então, toda vez que entrava um cliente, saía um cliente, a gente tinha que pensar onde que a gente vai posicionar, onde que vai, para a ferramenta continuar útil para membros externos. E isso acontece basicamente porque é uma ferramenta de técnicos feitas para técnicos. Quando a gente tenta produzir informação para um público não técnico, ela se mostra bastante limitada. Então, nesse sentido, né, a nossa inspiração foi que, desde 2007, a gente conviveu lá no POP do Espírito Santo com realidades bem distintas, né? No começo, a gente não tinha estatística nenhuma de nada. Também a gente era bem pequeno. E aí a gente gostou de gerar estatística, fomos gerando estatísticas. Chegou um ponto que o volume de estatística era tão grande que a gente só conseguia detectar rápido os problemas bem conhecidos. Quando acontecia um problema fora da curva, né, a gente demorava até tempo para localizar aquela estatística, para analisar. Então, quem não passou por isso, né? Você ter muita informação quando você tem um problema, acaba que isso passa a ser um problema, porque você tem que correlacionar muitos dados para você dar um diagnóstico e falar em quanto tempo a rede vai voltar. Então, enfim, ter pouca estatística é ruim, mas também ter muita estatística soltas, né, é outro problema. Nesse sentido, né, por a gente estar na universidade, a gente tem uma sinergia muito forte com os grupos de pesquisa. Então, a gente começou a trabalhar dentro do ponto de presença, atacando esse problema, né? E aí a gente se deparou com o trabalho da Fernanda Viegas, na IBM, na época, o Many-Eyes, onde a proposta era ter uma interface pública, onde as pessoas pegassem seus dados lá de botânica, de história, subissem, as pessoas não têm o conhecimento técnico para gerar visualizações elaboradas, e aí a pessoa tinha ali uma visualização amigável, de forma que aquele dado dela pudesse ser democraticamente distribuído, e as pessoas terem opinião sobre aquele assunto. A gente pensou, ora, isso pode se aplicar no nosso domínio. A gente tem muitas estatísticas, a gente precisa sumarizar isso em informações de uma maneira mais apropriada. Não adianta você ter um dashboard gigantesco, que quando o problema estiver fora do dashboard, o seu tempo de resposta vai ser alto. Então, nesse sentido, a gente trabalhou em 2 projetos de graduação, formando 2 alunos da universidade, com um trabalho dentro do ponto de presença. E nesse trabalho, a gente fez um protótipo de uma correlação da nossa topologia, mapeando num trimap, que, por exemplo, quando uma interface de uplink específica nossa começava a taxar erro, junto com a ocupação alta, todas as interfaces que estavam ali embaixo mudavam de cor, e a gente conseguia diagnosticar rapidamente onde estava aquele problema. Então, as interfaces começam a taxar problema silenciosamente, né? É um descartezinho hoje, é um errinho que daqui a pouco ela cai, e aí você tem que correr para resolver o problema. Bom, isso se mostrou bastante útil para a gente tem esse monstrinho funcionando lá, né, mas como projeto de graduação, ele não é muito bem acabado, às vezes ele para de funcionar, né, mas ele é bem útil, ele fica rodando no nosso monitor lá no POP. A gente levou isso à RNP em alguns eventos, e isso casou com uma demanda da direção da RNP de ter uma visão rápida, no ponto de vista da gestão, de poder, ao discutir com um administrador, um gestor, um reitor, saber se aquele link que atende a instituição realmente estava adequado ou não. Essa informação era muito difícil de recuperar na escala de gestão. E aí a gente pensou, essa informação também pode ser útil para o professor, que precisa apresentar uma banca remota e a rede para. Então, ele não tem onde consultar, ele só tem um contato lá do técnico, que nem sempre está disponível, né? E nisso a gente chegou ao VIP. O que é o VIP? O VIP é uma ferramenta que a gente criou de sumarização e sintetização de informações de rede de acesso, mas poderia ser aplicado para outro tipo de rede. O objetivo do projeto era promover a
transparência da utilização da rede de acesso da RNP. E a gente partiu de duas premissas. A primeira é que a gente conhece a topologia, e a gente consegue relacionar como as coisas, como o serviço chega até o usuário. A segunda, para isso, a gente precisava de uma interface bem amigável, porque inferir topologia é uma coisa complexa, né? E a gente partiu do princípio que a equipe do POP pudesse alimentar aquela informação, então teria que ter uma interface bem amigável de configuração, diferente do Ethermap. E, além disso, o produto dessa ferramenta teria que gerar N visualizações que fossem intuitivas e gerassem informação para o público que consumisse. Então, esse público, inicialmente gestores, professores, alunos e até a própria equipe técnica do meio, né? Então, VIP vem de visualização integrada do acesso da rede IP. Falando de uma maneira bem sintética da ferramenta, né, é uma ferramenta de visualização de estatísticas, resumindo, como o Ethermap. Porém, a gente tem suporte a múltiplas visualizações, tem uma interface configurada simplificada de configuração, como eu falei anteriormente. É extensível para outras bases de coleta. Nesse fase, a gente não se focou tanto no probe de teste, né? Então a gente usa basicamente SNMP e ICMP, de uma maneira que a gente achou pertinente. Ela tem uma visualização local, tanto no celular ou no computador. Então, diferente de você projetar uma imagem e depois ter que mapear aquela imagem na máquina do usuário, o usuário baixa um metadado, um arquivo em JSON, e aquele arquivo em JSON alimenta uma visualização que modela o modelo temos um modelo de negócio de interesse ali no caso. Então, ela é padronizada em interface JSON, de uma maneira muito similar com o que eu vi que eu não conhecia no PTTBR, o pessoal da Cisco falou sobre o serviço de telemetria, né? Mas bem similar. A diferença é que a gente botou um elemento entre o agente e o gerente que faz essa consulta, um middleware, vamos dizer assim, que faz essas consultas e entrega as informações para serem consumidas no padrão JSON. E ela foi customizada de acordo com a realidade da RNP. A arquitetura é mais ou menos essa. A gente tem os coletores, um em cada ponto de presença. Esses coletores, eles rodam consultas SNMP e ICMP. A gente usou duas probes que a gente dominava muito bem, que era o Spine do CACT e o Smoke Ping, para testes de ICMP. Então, essas probes geram os testes e armazenam as informações em dados bem comportados, que são os RRDs, né, que a gente poderia ter um controle do crescimento do dado. Mas, a cada 2 minutos, a gente junta essa informação com o XML que vem lá da descrição que o usuário desenha, a topologia, e gera um JSON parcial, onde as estatísticas todas são sumarizadas nesse arquivo estruturado. Esse ambiente ele é isolado, obviamente, só tem acesso o POP e os administradores. Então, isso é capturado pela engine central, que está no data center da RNP. Ela vem capturando cada um desses JSONs e sumariza um arquivo final. Esse arquivo final, ele então alimenta as animações que o usuário requisita e abre no browser dele. O ambiente de configuração aqui ele é acessível pelo POP, né? O POP consegue acessar essa máquina e o NOC da RNP e a gerência de operações consegue acessar esse ambiente central e ter um acesso de visão em todos os POPs para acompanhar como é que está a interconexão e poder ter um canal de comunicação, né? Saber que a instituição X está na porta Y, por exemplo. Bom, para quem é de sistemas, falar em camadas é sempre mais confortável, né? Então, basicamente, essa é a organização que a gente tem do nosso projeto. Então, a gente tem a camada de coleta, onde a gente usou coisas que estavam no nosso alcance e adaptou. Aqui foi o que a gente desenvolveu, as engines, que eram desenvolvidas em Python, e a gente está migrando elas hoje para Node.js. E a gente tem as interfaces de visualização, onde algumas as de prova de conceito a gente pegou da biblioteca do D3JS e outras a gente desenvolveu. Detalhando a arquitetura, né, então a gente tem um equipamento de rede que é monitorado por essas duas probes hoje, o puller do CACT e o puller do Smoke Ping. A gente separou as funções porque a gente entende que o CACT faz bem SNMP e nem tanto o ICMP. E o Smoke Ping faz muito bem esse MP, então a gente escolheu esse arranjo.
Aí a gente usou o próprio banco de dados local do CACT como fonte de dados de IP, get de SNMP de porta. Então, o CACT que a gente instalava ali, os dados do CACT a gente já usava, e a gente usou a estrutura dele para criar esse plugin, que a gente chamou de CROCT, que vem de uma infeliz... Botar nomes não é um negócio muito fácil, né? Mas a ideia era assim, a gente tem um croquis, como a gente vai desenhar sobre rede, quando a gente conversa assim, eu tenho essa rede aqui. Então, é um croquis no COCT, então, um croquis no CACT, então, CROCT. Vocês me desculpem por isso. Mas, enfim... aí a gente tem uma topologia, uma descrição em XML daquela topologia, um dado estruturado, e a gente tem as bases RRDs. Poderia ser um MySQL aqui, a gente teria a estrutura do onde que aquela informação está. Então, é basicamente uma forma de localizar onde a informação está. E aí entra a nossa camada de sintetização. No contexto local, a gente já sumariza aquilo, que gera um JSON parcial. Esse JSON parcial, então, ele vem sendo consumido pelo ambiente central, que sumariza um arquivo final, que é, então, entregue para a camada de visualização. E aí você pode aplicar filtros, né, o que é público, o que não é, e aí tem uma visão mais restrita, uma visão pública. Nessa fase do projeto, a gente trabalhou principalmente numa visão pública, né, que era a entrega principal. Bom, aqui eu trouxe alguns screenshots, no caso do CROCT é um pouco complicado para a gente acessar lá e demonstrar, mas eu trouxe alguns screenshots. Esse aqui é a cara do ambiente de configuração, né, o ambiente todo drag and drop. A gente usou a biblioteca do Cytoscape, a gente tem até contribuição lá na Branchmaster. Então, a gente poderia ser uma tabela, mas a gente optou por fazer uma abordagem topológica, porque quem é administrador de rede se sente muito mais confortável em olhar isso, né? Pelo menos foi a nossa visão. E aí a ferramenta ela também tem um cacuete aí de gerência, né? Que ela fica verde e vermelha quando o ativo lá fica off down, mas não é o objetivo inicial dela ser um ambiente de gerência, mas sim de configuração. Ela também, a gente aproveitou, ela também serve como um inventário básico, né? Então, o usuário pode acessar lá ver, e ter o registro lá de qual porta está ligado aonde e manter aquela base atualizada. Aqui é um exemplo da gente acessando uma estatística de tráfego por meio da ferramenta. Então, em vez do cara ir lá no CACT e mergulhar naquela árvore do CACT lá até localizar, tem uma estrutura boa, na topologia ele já clica e abre o gráfico rapidamente. E da mesma forma, ele faz... passei. Ele faz com o gráfico do Smoke Ping, então acabou que fica transparente para o usuário, ele não sabe o que ele está configurando ali, ele só habilita a configuração de ICMP e por baixo dos panos a gente liga o gráfico do Smoke Ping e o cara pode ter uma visão da qualidade de latência RTT, de perda de pacote. A gente criou também, lá que fica naquele central, o que a gente chamou de CROCT central, que é o que permite... Por meio de uma interface única, o NOC tem uma visão de todos os POPs. Então, ele entra lá, seleciona o POP Espírito Santo e mostra como é que está o arranjo do POP Espírito Santo. E aí ele pode interagir com o POP e falar, a instituição está na porta X, Y. Então, isso ajuda no acompanhamento da conexão, ali, no processo de manter a base atualizada, a base de informação topológica. Bom, feito isso, né, a gente tem as engines, que é uma porção de código, que não faz sentido mostrar aqui, mas a gente gerou para a RNP algumas visualizações de protótipo, para a gente escolher uma para focar e entregar no final do projeto. Eu trouxe aqui algumas que a gente trabalhou, por exemplo, aqui a gente já vinha trabalhando nos projetos de graduação, era Trimap, mas aqui a gente deu uma outra conotação, né? A gente teria uma visão regional, estadual, e aí até chegar na instituição, onde a gente poderia correlacionar ali ocupação e qualidade em área e cor. Então, dado um link que esteja uma ocupação alta, a área dele aumenta. Se esse link com ocupação alta começar a perder pacote, ele sai de verde para vermelho. Então, rapidamente, você sinaliza quando os principais clientes que precisam de atenção. Então, se a gente, no caso do Trimap, se a gente olhar da esquerda para a direita, aqui são os links com pior qualidade e aqui são os links com melhor qualidade. Então, rapidamente, você tem essa visão de quais são as instituições que estão precisando de atenção. Mas essa visualização foi considerada um pouco técnica para um público técnico, né, que não era bom ter uma visualização pública, né. Aí o cara podia também passar o mouse e ter os detalhes ali da conexão daquela instituição. E aqui nessa área a gente pode correlacionar qualquer estatística que a gente quiser. Enfim, vai do interesse do negócio.
Outra visualização que a gente fez, baseada na biblioteca do D3JS, foi a de círculos, né? Onde aqui a gente pegava todos os clientes da RNP, dividia em categorias, então instituições conectadas até 10 MB. De 10 MB seria o amarelo, dá para ver amarelo, né? De 10 MB a 1 GB seriam as verdes, e acima de 1 GB as azuis. Então, aqui, o gestor pode ver rapidamente que tem instituições de 10 MB que estão ok, que a reclamação que vier daquele link não é muito pertinente, mas existem outras que já precisam mudar de categoria. Essa visão global ajuda numa tomada de decisão. Então, baseando na amostra que você estiver analisando, você tem uma visão imediata de quais são as instituições que realmente aquele link, aquele conexão até o POP já não está atendendo mais. Então, a gente criou categorias de conexão, né? A gente poderia abrir em várias, e quanto maior o círculo, maior a ocupação do link. Então, aí teria que definir qual é o tamanho limite para você aceitar uma conexão de qualidade, e era isso. A outra que a gente fez, foi a escolhida para ficar pública, foi uma baseada em georreferência. Basicamente, ela permitia um acesso, que cada instituição via o seu conjunto de instituições sem ver um acesso global, né, o que complicaria na interface pública inicialmente. Mas a ideia dela é agrupar as instituições por proximidade, e nesse agrupamento você pode ver a qualidade naquela região, né? Então, é bastante utilizado aí. Nesse caso, a gente, inclusive, gerou esse mapa, porque a gente ficou com muito receio, pelo volume de acesso que havia no panorama, de gerar um custo operacional que essas APIs de mapa cobram a partir de um tanto de acesso. Então, todos os mapas dessa visualização, eles foram gerados e estão armazenados dentro da RNP. O conteúdo é todo interno. Então, a cor do aglomerado ali representa a qualidade média das conexões da região. E aí, se a demonstração, eu posso acessar, a ideia aqui era acessar aqui no final da apresentação, mas se o efeito de demonstração acontecer, a gente já tem alguns screenshots, né? Então, você vai descendo aqui, aí você já vê a visão por estado, né? E a gente continua descendo. A gente está descendo lá no Espírito Santo, minha terra querida. A gente chega na região metropolitana, e aí, quando passa o mouse ali no ícone da UFES, a gente tem uma informação que a gente considera que qualquer gestor pode entender. Ó, agora a conexão da UFES está boa. Então, a gente pegou todas as estatísticas que a gente processa lá a cada 2 minutos e mapeou em bom, ruim, regular, péssimo. Agora, se o gestor tiver conhecimento para isso, ou tiver alguém técnico querendo ter maiores detalhes, ele clica e abre os detalhes da conexão, onde a gente não exibe ali, a sua ocupação é de 200 megabits por segundo. Isso para um cara de botânica não deve fazer muito sentido, né? Mas você falar, ó, a ocupação do link que te atende está em 90%. Em tese, ele pode compreender que existe 10% do link só disponível para algum experimento. Então, a gente deu essa abordagem para um público aberto. Então, a gente mapeou a informação, a gente trouxe os dados para informações em imagens, né? Então, da mesma forma que você acessa lá no Croct, o cara pode fazer search, né, fazer zoom no gráfico, né, como você faz lá no Cactus, que ele abriu um detalhe de um dia, e da mesma forma ele pode acessar o gráfico de qualidade e ver se está tendo perda de pacote ou não o link. Bom, falando sobre o projeto, esse desafio a gente aceitou, e foi um desafio bem grande para a gente. A gente começou o trabalho em 2014, sendo que o objetivo de 2014 era fazer o protótipo, um protótipo melhor acabado, né, para ser entregue, numa versão alfa, e instalar essa versão alfa em 7 POPs da RNP. A gente fez isso, a gente fez uma divisão regional dos POPs escolhidos e por número de clientes, para que a gente não tivesse um volume muito grande de instituições a cadastrar. Então, a gente fez um valor médio, e aí a gente escolheu, na época, foi o POP do Paraná, foi Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte e o Acre. E o Distrito Federal também. Então, a gente interagiu com esses POPs, fomos ajustando e evoluindo o código aí, até que no final do ano a gente chegou numa versão que a gente chamava de beta. E essa versão, a gente assumiu o compromisso
de em 6 meses inicialmente, mas depois a gente esticou para 8, porque a gente não é tão corajoso assim, de instalar essa versão beta nos 20 outros POPs da RNP. Para a gente poder desenvolver isso, como a gente tem bastante skill de sistemas e não era tanto de desenvolvimento, a gente se apegou muito à cultura DevOps e tentou trazer alguns desses conceitos para a escala de desenvolvimento, para a gente pudesse ter uma entrega contínua de valor, e o tempo era muito curto, tinha que dar certo, a gente não tinha muita opção, não era um trabalho acadêmico, né? Então, a gente separou o desenvolvimento em 3 ramificações. Então, o código era desenvolvido, ele era testado lá no POP, foi considerado nosso ambiente de teste, num ambiente separado nosso, e a partir daí a gente botava esse código em produção. E se a gente detectasse problema, imediatamente a gente voltava o ciclo e voltava as versões. Então, a gente partiu de uma estratégia de deploy semi-automática, baseada principalmente em Git e hooks, onde o código ele ia para uma... a gente não conseguiu também fazer um desenvolvimento orientado a teste, porque ele é muito caro e demora... Você teria que ter uma equipe um pouco maior e mais especializada. Mas a gente partiu dessa premissa. A gente botava o código versionado em ambiente de teste, fazia alguns conjuntos de teste básicos, ok, a gente já botava em produção nos 27 POPs. Então, a partir usando a ferramenta de versionamento. E caso a gente encontrasse um bug muito crítico, a primeira ação era voltar para a versão estável anterior, que estava anterior. E, com isso, a gente conseguiu evoluir a ferramenta com as sugestões que vinham dos POPs e com os bugs que foram aparecendo, né? Então, hoje, a ferramenta está em versão beta, então, bugs... enfim, ela nunca vai estar livre de bugs, né? Então, a gente continua, à medida do possível, mantendo esse fluxo de trabalho. Outro desafio foi capturar as informações do POP, porque a gente não podia simplesmente falar, POP, está aqui a ferramenta, levanta aí para mim. Porque o POP, enfim, ele tem uma equipe pequena, ele tem várias coisas para fazer mais importantes. Então, a gente fez uma estratégia de configuração automática que se fundamentou numa reunião de kickoff, onde a gente explicava do projeto, solicitava a liberação da consulta por uma máquina virtual que a RNP abrigava lá no POP. Aí a gente desenhou uma planilha template, onde o POP preencheu ela e retornou para a gente. Com essa planilha, a gente alimentou um sistema de cadastro que a gente desenvolveu, que, em questão de horas, levantava o coletor. A partir de então, vinha um membro da nossa equipe e desenhava a topologia conforme o POP especificou. No final do processo, a gente fazia uma reunião de homologação, onde a gente verificava com o POP se o que a gente desenhou estava realmente certo, se não tinha algum arranjo, e passava as credenciais de acesso para, a partir daí, o POP manter. E a ideia é essa. O POP tem papel fundamental no sucesso da ferramenta. Bom, na fase 2, a gente assumiu esse compromisso. Então, em maio, a gente tinha aí os 7 POPs instalados, e aí, mais ou menos, existia uma meta interna na RNP de, até o final do projeto, pelo menos 20, né? Ninguém acreditava que a gente conseguiria os 27, a gente também não. Mas, por usar um pouco dessa cultura ágil e automatizar o processo, a gente conseguiu, em agosto, ter 13 POPs da fase 2 cadastrados, ou seja, um total de 20. E, praticamente agora, no começo para falar a verdade, segunda-feira, a gente homologou o último e a gente finalizou os 27 e o serviço está em plena produção, claro, numa versão beta. Bom, considerações finais. A visão de futuro que a gente tem dessa ferramenta é que a gente tem condições de transformar ela num armazém de estatísticas para a RNP. Então, como a gente gera aquele JSON parcial, a gente pretende armazenar isso numa base de documentos, e, a partir daí, ter uma série histórica onde a gente consiga ter informações de inteligência de negócio. Fazer previsão. Qual é a melhor operadora do Nordeste? A RNP vai ter essa informação, baseada nas estatísticas que ela já consome. Em quanto tempo a instituição X precisa de um upgrade de conexão, porque aquela conexão não vai atender ela. Então, antecipadamente, a gente pretende ter e projetar essa informação por meio de algoritmos estocásticos. Além disso, a gente pretende deixar uma interface pública num padrão REST para a comunidade poder consultar essa informação. Então, eventualmente, o sistema de gerência da operadora pode vir aqui consultar
ouvir IP e saber, opa, o link que eu estou atendendo na RNP ficou ruim, eu não quero queimar meu filme, vamos agir proativamente. Ou um grupo de pesquisa em rede pode ir lá consumir aquelas estatísticas e fazer uma análise de tráfego, por exemplo, dado um evento X na instituição, o que acontece com o tráfego dentro do acesso da rede, né? Enfim, além disso, a gente acredita que as probes podem evoluir para outras vertentes de software. A gente pode pegar qualquer tipo de estatística que a gente consiga mapear num JSON, inclusive, aí que vem o principal desafio, que seria o monitoramento da parte passiva, né? Como é que a gente consegue manter informações sobre caixas de emenda? Isso tudo a gente poderia correlacionar no sistema também e integrar tudo isso. É um desafio bem grande. Bom, conclusão. A ferramenta é uma ferramenta de sintetização de informação de rede para simplificar e viabilizar uma visão da rede, uma foto, alguma coisa que ajude você a ter um diagnóstico rápido. Ela está implantada nos 27 POPs, graças a Deus. Ela permite uma maior transparência da qualidade dos enlaces contratados pela RNP, de forma compreensível a gestores e a comunidade em geral. Ela possui um potencial de integração com outros sistemas, porque ela é basicamente feita em integração de dados em formato web. E também permite a existência de outros probes, né, de geração de dados, que a gente pode integrar e aplicar a rede de sintetização ali, a regra para a gente sumarizá-lo. E ela também pode ajudar, e tem ajudado lá no POP, na integração com as operadoras. Hoje a gente abre um chamado com a operadora, a gente manda o link, e o cara pode acompanhar lá se as ações deles surtiram ou não efeito. Então, antigamente era um processo, né? Se abria um chamado, o cara falava, o link está bom? Não, o link não está bom. Aí ficava aquela... Então, se as operadoras que entendem que o cliente tem sempre razão, pode usar a ferramenta para ajudar no troubleshooting lá de uma recuperação de um link. Eu preciso agradecer a equipe que trabalhou comigo nesse projeto. Basicamente, eu coordenei junto com a equipe de 4 pessoas, em cima ali algumas fotos constrangedoras. Enfim... basicamente, a gente tinha uma equipe de operação / implantação, que era o Gabriel Molin e o Rômulo Rosa, e a equipe de desenvolvimento nossa, na parte, era o Guilherme Meira e o Ancharle Quirino. Além disso, eu não posso deixar de agradecer a todos os POPs, porque sem eles o objetivo não teria sido cumprido. A gerência de operações, que destravou nossos problemas do dia a dia, e a equipe da gerência de tecnologia da informação, que fez toda a base de máquinas virtuais e nos atendeu muito, muito bem. Eu acho que era isso. Se a gente tiver tempo, eu posso acessar aqui, se tudo der certo, né? Se o Murphy não conspirar. Pode ir. Aqui é a visão da ferramenta. Não sei, acho que dá dando para ver. Foi? Espera aí, deve ser o... Foi para o estado quântico. Foi. Bom, vamos tentar aqui. Então, quando você acessa lá, você tem aquela visão inicial. Aqui no canto superior, no canto esquerdo, tem um botão aqui, ó. Se a gente clicar, a gente desagrupa. E aí estão todas as instituições numa visão única, onde a gente pode ver as instituições pretas ali, são alguns problemas transientes agora, preto está desconectado, e a gente vê também a rede do Atlântico ali bem atendida, o norte ali com poucas instituições, e aí tem a ver com conexão e sistema de ensino e pesquisa, né? Então, rapidamente a gente pode ter uma visão aqui. Vou descer lá no Espírito Santo para tentar não comprometer ninguém. Eu posso, como eu estou meio esquisito aqui, eu posso vir aqui e digitar o nome da instituição aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais fácil. UFES. Bom, eu venho aqui, deixa eu ver se eu consigo usar aqui. A UFES, pronto. Ele já destaca a UFES. Felizmente está tudo verdinho lá, ainda bem.
Então, aqui, ó, eu passando o mouse, eu já tenho uma visão da qualidade e tudo dando certo. Eu posso dar um... Opa, vamos ver. Olha lá, funcionou. Dou um zoom aqui, tem um tempo de resposta razoável. Da mesma forma, eu posso vir ver detalhes da qualidade, né? Ops. Opa. Então, eu posso ver uma janela de tempo específica, e aí seria uma análise mais técnica, né? Mas o nosso público aqui, ó, a informação está aqui do lado. Ó. Então, a gente sabe que tem uma conexão de 10 GB na UFS, que a ocupação de 2% de upload e 4% de download, se eu li certo aqui. A latência está em 2.61, perda zero, qualidade ótima. Basicamente, é isso. Então, vocês podem acessar, tem uma interface mobile também, que, se Deus quiser, vai estar funcionando. Vocês podem tentar acessar de celular aí, que a gente não botou nas lojas de aplicativo por falta de tempo, mas se você acessar, você é redirecionado. Era isso. Não sei se... Perguntas para o Rafael? Tem pergunta online do Jordão e do Correia, de se a ferramenta vai ser disponibilizada, se vai ser comercializada, distribuída, dada, doada... A resposta eu não sei. Na verdade, existe agora, a RNP está trabalhando no registro da ferramenta. A ferramenta é da RNP, e isso está para ser definido ainda. Eu não sei responder. Talvez após o registro lá no INPE, eles tomem alguma decisão. Por enquanto, eu não sei. Okay. A outra pergunta era de em que ambiente operacional, em que performance de máquinas rodam aí esse sistema. Isso foi a gente lá no POP, a gente já tinha uma experiência de rodar sobre máquina virtual, os testes. Nesse caso, a gente roda sobre a infraestrutura da GTI, que é um ambiente, em cada POP existe uma máquina virtual VMware lá, e eles disponibilizaram um Linux que é um Debian, para falar a verdade. Uhum. O Jordão pergunta também por que você utilizou SNMP ao invés de netconf, se foi devido à falta de suporte em equipamentos ao protocolo netconf e se há estímulos aí para deployment de netconf. Isso a gente usou onde a gente jogou o que a gente jogava bem. Então, a maioria dos POPs utilizavam, por exemplo, o CACT, e era importante que o POP dominasse um pouco daquela ferramenta para usar. Então, eu não poderia definir por uma tecnologia que fosse muito bom, mais ou menos como é a relação do ATM e da Ethernet, né? Você vai pelo que é mais viável. Então, no caso, a RNP, os POPs, os ativos são heterogêneos, eles trocam muito e não tem como garantir que essa feature estaria funcionando em todos. Mas a gente sabia que o SNMP e o ICMP funcionaria. Então, foi o nosso ponto de partida por causa disso, devido à heterogeneidade da rede. Basicamente, o Rubens perguntou quase tudo que eu ia perguntar, na verdade, o pessoal remoto. A primeira questão é o seguinte, na tomada de decisão com relação ao armazenamento e o acesso a dados, a gente sabe que aí envolve uma quantidade imensa de dados, né? Como é que ficou resolvido? Você já respondeu parte que você tem um sistema distribuído por POP, mas mesmo assim a quantidade de dados é muito grande. Então, como é que foi resolvido se isso se interferiu na decisão em, por exemplo, usar o CACT, não usar o Zabbix, ou enfim, o JSON ajuda nisso? Sim. Essa é a questão. A outra é se os fornecedores, se vocês vão usar isso para poder fazer, por exemplo, disponibilizar para o fornecedor do link para poder ter mais ou menos uma mesma referência e o fornecedor usar, ao menos naquela parte onde ele atua, poder ter acesso a todos os dados. Essa é a outra questão. O resto o Rubens perguntou e já foi respondido. Tá. Com relação ao armazenamento, inicialmente a gente fechou que a gente ia ler base RRD, que foi o trabalho que a gente teve inicialmente, simplesmente pelo fato de ser uma base comportada, e que a gente pudesse... Porque a gente é como se fosse um GET numa interface de roteador. Só que a gente lê ali e a gente tem uma base que não vai escalar muito o tamanho. Então, a gente poderia prever melhor o tamanho do disco para o ambiente, mas a gente não fechou nisso. Então, se a gente tiver uma estatística que está sendo armazenada num banco de dados SQL, a gente pode ter estrutura para consumir. A gente definiu pelo tempo e pelos riscos, escolheu isso. E como a gente tinha
uma estrutura boa no CACT, principalmente na parte de plugins e módulos, a gente optou por ele. Ele é muito mais, a gente entendeu que ele é mais simples para você adaptar novas funções onde que a gente fez o Croct, por exemplo. Quando usar BIPs é um pouco mais complicado para a gente. Faltou alguma pergunta? Sobre, então, hoje esses arquivos JSON não têm um esquema robusto de persistência ainda, mas eles podem ser armazenados aí no ambiente central, e aí a gente tem um histórico estatístico. E a interface atual é pública, né? Então, em tese, os POPs vão, dado um cliente que você ativou que tem um link ponto a ponto, aquele cliente vai ser cadastrado ali, se ele for primário, principalmente, né? Secundário aí fica a critério do POP. E aí basta acessar o link ali, ou pedir para o POP a URL do link que você acessa. A gente está trabalhando também, né, nessa, que vai botar em produção agora, essa interface RESTful, de forma que você possa colocar lá uma URL, por exemplo, VIP/API/instituição/UFIS, e você já retorna o JSON só da UFIS. Então, a própria operadora ou a comunidade está aberta. Poderia já ter um gerenciamento proativo para atender a RNP. Uma última pergunta aí, por favor. Nome e instituição. Marcelo, da ShapeBlue. Primeiro, parabéns pela ferramenta, né? É fantástica mesmo. Nem se compara com o WeatherMap. E a pergunta é o seguinte, hoje o pessoal da G-Série e da GSC está trabalhando no Splunk. Eu queria saber se vai ter alguma integração no futuro, se vocês têm uma ideia de... A gente começou a estudar ele agora. Como a gente não tem muita certeza ainda como é que vai ser o budget de desenvolvimento para o ano que vem, mas está na nossa rota estudá-lo e tentar utilizar, mas ainda a gente conhece muito pouco da ferramenta. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Agradecer ao Rafael aí, muito obrigado, uma salva de palmas.